Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Descomplicando o Direito do Trabalho. No vídeo de hoje, nós vamos tratar da conversão da medida provisória 936 na Lei 14.020 e também o Decreto 10.422, que a regulamenta. Mas antes disso, peço a você que ainda não está inscrito no canal, que faça agora mesmo a sua inscrição, que ative o sininho e que dê um like também neste vídeo. Pessoal, continuando em ritmo de pandemia da Covid-19, temos então que trabalhar essas novas legislações que foram recentemente incorporadas ao nosso ordenamento jurídico. E eu começo a vocês lembrando o quê? Quem pode se valer dessas previsões legislativas? Somente aqueles trabalhadores que foram contratados antes de 1º de abril de 2020, que é justamente a data de início da vigência da medida provisória 936. Ora, se a contratação foi posterior, por óbvio que o empregador não precisa desse auxílio governamental, de utilizar esses mecanismos, essas ferramentas que a legislação trouxe, como eu disse, para o nosso ordenamento jurídico. Daí a razão para se limitar no tempo quem pode assim aplicar, a quem pode ser aplicada a legislação. E aí vamos já às novidades da Lei 14.020, que eram previsões que ainda não existiam na medida provisória número 936 e que muitas vezes era objeto de polêmica entre nós, professores, advogados e juristas. A primeira delas diz respeito às gestantes. Poderia então a grávida ter direito ao benefício emergencial? Poderia ela ter o seu contrato de trabalho suspenso ou sua jornada reduzida proporcionalmente, assim como os salários? Eu já entendi que sim, tinha externado já meu posicionamento em diversas lives, inclusive, que estão salvas aqui no nosso canal, no Descomplicando o Direito do Trabalho. A Lei 14.020, ela veio assentar este entendimento, que está lá no artigo 10, que prevê justamente que a gestante pode sim ter o seu contrato suspenso, sua jornada de salários reduzidas proporcionalmente e, portanto, faz jus ao benefício emergencial. Mas como vai ficar a questão da garantia de emprego, que era outra dúvida? Ela vai ser concomitante, ou seja, ao mesmo tempo da estabilidade que a gestante já tem direito? Não. A Lei 14.020 nos esclareceu isso. O que ela diz? Que esta garantia de emprego vai ser considerada quando estiver cessada a estabilidade. Então, uma vez cessada a estabilidade gravídica da gestante, ok? Esta trabalhadora ainda terá o prazo correspondente da garantia de emprego. Então, se forem 120 dias de estabilidade, em decorrência de 120 dias de suspensão do seu contrato de trabalho, além da estabilidade gravídica, ela vai ter os 120 dias da garantia de emprego, conforme previsão expressa agora da Lei 14.020, ok? Prosseguindo, pessoal, outras novidades da Lei 14.020 estão aqui no nosso artigo 12, e ela mudou um pouquinho os patamares de salário em que pode haver o acordo individual. E eu pus na tela aqui para vocês para facilitar o nosso entendimento. O parâmetro de faturamento da empresa no ano calendário 2019 continua o mesmo, ou seja, receita de R$ 4.800.000. Então, o empregador que oferiu esse montante no ano calendário 2019, somente os funcionários com salário igual ou inferior a R$ 2.090, isto é, 2 salários mínimos, é que poderá ter o seu contrato suspenso ou haver a redução de jornada e proporcional de trabalho mediante acordo individual, isto é, sem necessidade de negociação coletiva. Esta era uma previsão que não estava na medida provisória número 936. A 936 continha apenas a faixa salarial R$ 3.135, 3 salários mínimos aproximadamente, e que continua em vigor. Então foram criados 2 patamares. O primeiro, que eu acabei de dizer, e o segundo, que é para aquelas empresas que têm receita igual ou inferior a R$ 4.800.000. Neste caso, os funcionários que recebem até R$ 3.135 podem negociar
individualmente. Qual que é a lógica, que é a intenção do legislador? Ora, se a empresa ela tem um porte um pouco menor, ela está então numa posição mais próxima de simetria desse trabalhador, o que justifica o espírito, né, dessa distinção salarial. E ainda caminhando mais um pouquinho, independentemente do porte da empresa, aquele que é considerado hipersuficiente, ele pode negociar individualmente. E quem que é hipersuficiente? É aquele que recebe mais de 2 vezes o teto, né, salário igual ou superior a 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social e tem diploma de nível superior. Essa pessoa, ela pode negociar individualmente as suas condições de trabalho, porque entende que ela já é, pela questão financeira, né, não discutimos aqui no momento a legitimidade desse trabalhador hipersuficiente, mas sim o que está na lei. Eu até particularmente, fazendo um parênteses, como eu gosto de fazer com meus alunos, sempre em sala de aula, eu entendo que essa figura é um pouco anacrônica, que ela não está muito em sintonia com o restante do nosso ordenamento jurídico. Mas como ela já está lá na CLT, está aqui nesse patamar da 14.020, é isso que nos interessa nesse momento de pandemia. Isso que você que me assiste, que é trabalhador, que é advogado de reclamante, ou você também que é advogado de reclamada, empresário, você vai poder saber as regras, né, que devem e podem ser adotadas no seu negócio, na sua vida, ok? E lembrando que também permanece a regra, pessoal, para redução proporcional de jornada e salário de 25%, todos os empregados, independentemente da faixa salarial, podem ser submetidas a ela mediante acordo individual. Então isso aqui não foi mudado. Então, em resumo, aqui nessa tela a gente tem uma única mudança que se caracteriza pelos patamares diferentes de salários para fins de negociação individual para a implementação da redução de jornada e salário, proporcional, por óbvio, ou da suspensão do contrato de trabalho. Prosseguindo, pessoal, uma outra novidade ainda no que diz respeito ao acordo individual resulta nesta previsão que eu elenquei aqui para vocês. Quando o acordo feito pelas partes, porque vamos lembrar mais uma vez, a redução de jornada e salário e a suspensão tem que ser feito mediante acordo, tem que haver anuência do trabalhador. E se há, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador recebe o benefício emergencial, que é inferior a seu salário, mas o empregador complementa a título de ajuda compensatória, o que pode ser feito, e essa ajuda compensatória não é base de cálculo dos tributos, ou seja, tem natureza indenizatória, se não houver prejuízo, não há qualquer problema em se fazer a negociação individual, independentemente da faixa salarial. Não obstante a receita bruta da empresa no ano calendário 2019. Então foi uma inovação muito importante e muito lógica. E por quê? Qual é o motivo desta previsão legal? É muito razoável. Ela simplesmente traz para a prática, para a lógica, que se o trabalhador não teve prejuízo na quantia que ele ofere, por exemplo, ao fim do mês, não há razão para se limitar este ajuste, este acordo, né, a uma avença individual. Ok? E outra novidade, e isso deu muito problema, eu na minha advocacia tive várias consultas de clientes, olha Júlio, eu estou na pandemia, como que eu vou fazer um acordo individual, né, desta redução de jornada ou dessa suspensão contratual se o trabalhador não tem meios de assinar? Eu até sugeria, olha, manda pelo WhatsApp, ele imprime e assina, ou nós temos hoje diversos aplicativos, né, por meio dos quais é possível assinar digitalmente, mas agora nós temos uma previsão expressa de que o acordo individual escrito pode ser realizado por qualquer meio eletrônico. Então, até mesmo você enviar aquele documento pelo WhatsApp, por e-mail, e a pessoa responder que está de acordo com toda aquela manifestação contida no documento, respondendo com o documento anexo de preferência, para não haver dúvida quanto à manifestação da vontade, é juridicamente válido. Prosseguindo, pessoal, uma outra polêmica, e talvez seja um dos vídeos mais assistidos aqui do Descomplicando o Direito do Trabalho, dizia respeito à possibilidade jurídica ou não de suspensão do contrato de trabalho do aposentado. Por quê? Inferia-se pela regulamentação e pela MP 936
que o aposentado não tem direito ao benefício emergencial. Isso era muito claro. E se ele não tem direito, eu poderia ou não suspender o seu contrato. Muitos até diziam que a regulamentação que dizia que o aposentado não podia ter o seu contrato suspenso seria ilegal por estar em confronto com a medida provisória 936, na medida em que, na opinião dessas pessoas, a medida provisória não vedava a suspensão de contrato de um aposentado. E, de fato, ela não era explícita quanto a isso. Mas a partir do momento em que ela deixava claro que quem recebia um benefício de prestação continuada, exceto aposentadoria por invalidez e pensão por morte, não tinha direito ao benefício emergencial, por uma interpretação lógica, teleológica, chegávamos à conclusão de que era impossível esse aposentado ter o seu contrato suspenso, exceto se o empregador pagasse a ele a ajuda compensatória. E isso veio justamente para o texto legal, para a Lei 14.020. Então, a suspensão do contrato de trabalho do aposentado somente será admitida se houver, se enquadrar naquelas hipóteses do acordo individual e houver o pagamento da ajuda compensatória. E aí muitos ainda perguntam, olha, eu teria então que pagar a ajuda compensatória no mesmo montante da remuneração que ele oferia? Aí o legislador aqui foi muito pertinente. Ele já estabeleceu os parâmetros. A princípio, ela tem que ser equivalente ao benefício emergencial que essa pessoa teria direito. Então, pode até ser inferior à remuneração que ela recebia diretamente do empregador. E mais, se a empresa tiver um faturamento maior do que R$ 4.800.000 no ano calendário de 2019, caímos naquela hipótese que os trabalhadores que estão submetidos a essas medidas, redução de jornada e ou suspensão do contrato de trabalho, a empresa tem que obrigatoriamente arcar com 30% dessa ajuda compensatória. E aqui o legislador estabeleceu, se essa pessoa for um aposentado, ela vai receber então a ajuda compensatória de 30%, mais o valor equivalente ao benefício emergencial que ela teria direito. Isto é, ela ficar no mesmo patamar de um trabalhador que não é aposentado. Então aqui já seria uma interpretação lógica, mas para não dar margem a dúvidas, para que haja uma segurança jurídica maior, o legislador já trouxe isso para o texto da Lei 14.020 de 2020. E também, pessoal, as novidades não param por aqui. Outra interessante que gerou muita polêmica diz respeito ao seguinte, olha, eu fiz uma negociação individual com o meu trabalhador, nos termos que a gente já acabou aqui de rememorar e de verificar as novidades que foram implementadas. E aí fica a dúvida, olha, posteriormente houve uma negociação coletiva, firmou-se um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho. E aí, o que vai prevalecer? Lá na Lei 14.020, nós temos as seguintes regras. Vão valer as disposições do acordo individual em relação ao período anterior à negociação coletiva. Isso não tem dúvida nenhuma. A partir da entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, vai prevalecer, a princípio, as regras da negociação coletiva quando houver conflito com a negociação individual. Só vai prevalecer o acordo individual se ele for mais favorável. Então a regra é, no caso de conflito, vai prevalecer a negociação coletiva, exceto se a norma fixada no acordo individual for mais vantajosa para o trabalhador. Caminhando, pessoal, também gravei um vídeo, esse está no IGTV, no meu Instagram, o @bahia.julio, e renovo aqui o convite para você não só me seguir no Instagram, mas para se inscrever aqui também no nosso canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. Eu postei a minha impressão sobre as disposições do artigo 486, que é o chamado fato do príncipe. Vocês devem ter visto na mídia, em diversas situações, uma grande churrascaria, por exemplo, realizou uma dispensa de grande contingente de trabalhadores e entendia que, pelo fato dela não estar funcionando em razão de um decreto, de uma determinação do governo, seja municipal ou estadual, ela não teria que arcar com as verbas rescisórias. E isso seria, portanto, deveria ser quitado pelo próprio Estado. No entanto, pessoal, eu, naquela ocasião, disse que não era essa a redação correta ou a interpretação correta do artigo 486 da CLT. Este artigo, primeiro, ele está em um contexto histórico completamente diferente, basicamente da época em que havia muita estatização de empresas e etc.
Então ele não é propriamente aplicado ao caso concreto. E mais, ele diz respeito também àquelas situações em que a administração pública tem a discricionariedade. Ou seja, o exemplo que eu dei na ocasião seria o seguinte: olha, vai ser feita uma barragem em determinada região. Ela pode ser no local A, no local B ou no local C. Por conveniência da administração pública, definiu-se pelo local A. E aí houve o alagamento no local onde estava uma empresa e ela teve o encerramento das suas atividades. Então houve a opção para a administração pública. Neste caso, poderia-se pensar na aplicação do 486, que é bastante controversa, mesmo assim. No entanto, é muito diferente da situação de pandemia, né, que é claramente de força maior e por óbvio que o governo não teve outra medida a não ser realizar o isolamento social e, consequentemente, o fechamento de diversas atividades. Então, para que não houvesse dúvida quanto à não aplicação do 486, o artigo 29 da Lei 14.020 foi expresso quanto a isso. Coloquei até a redação dele aqui, em que diz: não se aplica o disposto no artigo 486. Então, quem se fiou, e eu já tinha alertado, na hipótese de se ver livre de pagamento de verba rescisória de trabalhador, agora já está mais explícito do que nunca, não é possível, ok? Prosseguindo, pessoal, a grande novidade da Lei 14.020 e que gerou aquela ansiedade em todos nós foi a possibilidade jurídica de aumento dos prazos originalmente previstos na MP 936, seja para a suspensão do contrato de trabalho, que era de 60 dias, seja para a redução proporcional de jornada e salário, que era no máximo de 90 dias. E isso, conforme a Lei 14.020, ficaria a cargo do Poder Executivo, que poderia elastecer esses prazos mediante um ato do próprio Poder Executivo, ou seja, um decreto. E isso foi feito no dia 14/7/2020, ok? Foi promulgado o decreto 10.422, finalmente elastecendo esses prazos. E passamos, portanto, agora à análise desse decreto. O seu artigo 2º, do decreto, previu o quê? Que a redução proporcional de jornada e salário passou de 90 para 120 dias, ou seja, houve um acréscimo de 30 dias. Por sua vez, o artigo 3º também elasteceu o prazo da suspensão contratual. O que eu quero dizer? Que a suspensão contratual passou a ser de 120 dias. Originariamente, na MP 936, era de 60 dias. Então, ambos os prazos são de 120 dias. E primeira pergunta: olha, eu já usei 60 dias lá na MP 936, eu tenho mais 120 dias? Não. Os prazos anteriores são computados para encontrarmos o total de 120 dias. E outra pergunta que foi bastante feita durante o interregno entre a conversão da MP 936 em lei e a promulgação do decreto. Olha, então, esse decreto ele vai ter vigência retroativa? De jeito nenhum, pessoal. Ah, mas eu já usei os 90 dias, tive que voltar com um funcionário para a empresa. Agora eu posso suspender de novo? Pode. Aí esse período em que ele voltou a trabalhar, mesmo tendo ficado em casa, que a empresa está fechada, e uma nova suspensão ou redução contratual, como fica? O empregador vai ter que arcar com salários, e se ele adotou alguma das medidas, por exemplo, previstas na MP 927, como banco de horas, ele pode lançar aquelas horas neste banco. Mas não há a menor hipótese de retroagir os efeitos da Lei 10.422. Por isso que eu fui muito enfático. A vigência dela é a partir do dia 14. Só a partir daí pode-se fazer jus a estes outros benefícios. Por óbvio, pessoal, que se no dia 14 ainda não tinha expirado aquele primeiro prazo de suspensão e ele terminaria, por exemplo, no dia 15, você já pode fazer um outro aditivo, e aí isso é necessário, ou um novo acordo escrito, prevendo um novo prazo de suspensão ou redução da jornada de trabalho proporcional aos salários, ok? Então que isso fique muito claro
para vocês. E outra novidade também, que deu dúvidas aí, e deu margem à controvérsia, dizia respeito ao período mínimo que eu poderia ter de suspensão de um contrato de trabalho. Sugeria os 30 dias pela interpretação do MP 936. Agora, o decreto 10.422 foi muito cristalino ao dispor o quê? Que pode haver períodos menores desde que sejam iguais ou superiores a 10 dias. E não precisam ser contínuos. Então, suspendi 10 dias, ele trabalhou 15 dias, eu suspendo por mais 10. Ou seja, pode ser consecutivo ou não, né? Os períodos podem ou não ser contínuos. Ok? Pessoal, na MP 936, nós tínhamos o prazo máximo de 60 dias de suspensão e máximo de 90 dias de redução de jornada e salários. E também tinha previsão de que, combinados, eu poderia usar hora suspensão, hora redução, o total não poderia ultrapassar 90 dias. Agora, o total, com esse elastecimento, passou para 120 dias. Ok? No que tange ao trabalho intermitente, também muito se debateu sobre benefício emergencial, se ele teria direito ou não teria direito. Então, o artigo 6º veio esclarecer o seguinte: o empregado que firmou um contrato de trabalho intermitente até a data de publicação da medida provisória 936, 1º de abril, portanto, fará jus ao benefício emergencial no valor de R$ 600. Então, aquela regrinha lá do seguro-desemprego, que está no vídeo aqui no canal da MP 936, quem não souber, clica lá, acessa lá e se intere, vai ser acrescido de um período de mais um mês contado da data de encerramento do período de 3 meses de que trata o artigo 18 da Lei 14.020. Então a Lei 14.020 já trouxe uma novidade. Esse trabalhador intermitente com direito a 3 meses do benefício emergencial no valor de R$ 600. E aqui o decreto 10.422 elasteceu por mais um mês, né, este benefício emergencial. E aí, pessoal, caminhando aqui para a parte final do nosso vídeo, fica a dúvida. E a garantia de emprego, como que fica? Na mesma maneira, pessoal. O decreto nem poderia ir contra a legislação. E a legislação prevê a garantia de emprego por igual período. Então, se houve uma suspensão do contrato de trabalho no total, seja 936, seja a lei que resultou na conversão, a 14.020, o que nós temos? Garantia de emprego por 120 dias. Isto é, terminou 120 dias de suspensão, esse trabalhador fica na empresa por mais 120 dias, ou se for dispensado logo que voltar, esses 120 dias terão que ser indenizados. E é muito bom lembrar também, pessoal, que é outra dúvida muito constante, que o aviso prévio, ainda que trabalhado, não pode ser dado no curso do período de garantia de emprego. Então, retomando o meu exemplo, 120 dias de suspensão, o trabalhador voltou, trabalhou 90 dias, faltam 30. Ele tem 6 meses de casa e teria 30 dias de aviso prévio. Eu posso, então, dar a ele o aviso prévio trabalhado, de modo que os 30 dias de aviso prévio coincidam com os últimos 30 de garantia de emprego? Não, pessoal. Existe, inclusive, súmula do TST nesse sentido, que em qualquer garantia de emprego ou estabilidade, o aviso prévio só pode ser dado após o seu término. Então, após os 120 dias, aí você dá o aviso e este trabalhador terá ainda que trabalhar os 30 dias nesse cenário que eu acabei de dizer. Ah, Júlio, mas se for aviso prévio indenizado, então 120 dias de suspensão, ele voltou e a empresa já decidiu dispensá-lo. Ela vai ter que pagar todas as verbas rescisórias, os 30 dias de aviso prévio, né, no meu exemplo, porque o trabalhador não tinha mais de 1 ano de casa, e 120 dias de salário, que é o correspondente à garantia de emprego. Ok? E por fim, pessoal, um artigo que passou batido de muita gente é o artigo 7º, que, na minha visão, data máxima vênia, é um total absurdo. Porque ele prevê o seguinte, que a concessão do benefício emergencial fica condicionada à disponibilidade orçamentária. Gente, e se o governo simplesmente disser que não tem dinheiro para pagar o benefício emergencial? Como é que ficamos? O trabalhador não vai receber? Lembrando que há no direito do trabalho a hipossuficiência do trabalhador. O empregador assume os riscos da atividade empresarial. E aí, ele assumiu o risco então e vai ter que pagar o salário daquela pessoa, mesmo ela não tendo trabalhado bonificado à sua disposição? Mas, para vocês ficarem tranquilos, na minha visão, modesta visão,
Este artigo 7º é completamente ilegal. E digo por quê? Porque o decreto, pela sua própria natureza jurídica, ele tem o condão somente de regulamentar uma lei, no caso a Lei 14.020. A Lei 14.020 não condiciona em momento algum o pagamento de benefício emergencial à disponibilidade orçamentária. Não pode, portanto, na minha, repito, modesta visão, o decreto restringir este direito. Portanto, pessoal, tomem cuidado com a previsão do artigo 7º, mas já fica a dica do argumento jurídico que vocês podem utilizar. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Renovo aqui o pedido para quem ainda não se inscreveu no Descomplicando o Direito do Trabalho, para que se inscreva no nosso canal, para que ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos, de novas lives, e também curta esse vídeo, que isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Qualquer dúvida, estou à disposição nas redes sociais, seja por perguntas aqui no YouTube, também lá no @bahia_sem h.julio no Instagram. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!